Bom dia aos amigos do canal Academia Olímpia. Hoje, quarta-feira, dia 18, de abril. E logo de manhã eu estava ali assistindo o Globo News Internacional, que o âncora é o Lins. E daí tava com ele hoje, no caso, tava o Franz, aquele que faz os da barbinha lá, que faz as reportagens do exterior, Às vezes ele vai lá no meio de onde está acontecendo a guerra e manda aquelas imagens doidas de lá, Corajoso esse cara. Mas enfim, lá de Nova York tava o Guga Chakra, e da Argentina, Buenos Aires, tava o Ariel Palacios, Palacios, como eles sempre fazem esse... Eu gosto de assistir. Embora, às vezes eles falam coisas ali que ou é muita desinformação, E aquela história, eles estão focados em alguns assuntos, não tem como ver a coisa de uma forma mais ampla, não sabem de outras coisas que estão acontecendo, então é evidente que a opinião deles fica, é o que a gente sempre diz, quando tu não tem todos os fatores, a tua opinião vai ser longe do resultado final verdadeiro da coisa, e não adianta. Por exemplo, uma das coisas que o Lins falou hoje de manhã, quando eles estavam falando da questão síria, que desde o ataque de sexta-feira passada a Síria não se fala em outra coisa, e com razão, por causa que é algo realmente muito grave. O que eu quero levantar para vocês aqui, a questão da indução da conversa. Por exemplo, quando o Lins vai falar do Bashar al-Assad e ele coloca a sua opinião pessoal, que eu não acredito que aquilo esteja no texto, porque ali é um bate-papo entre eles e tu vê que cada um tem as suas informações e eles se expressam da maneira como é natural para eles, enfim. E aí o Lins disse, não, porque ele deixou escorregar no programa de hoje de manhã, provavelmente vai ser reprisado ainda, o seguinte, ele diz, não, porque um ditador sanguinário, se referindo ao Bashar al-Assad. Pois bem, quem não vai atrás de ver qual é o que está acontecendo e de ouvir a parte da Síria, a parte do Bashar al-Assad e fica só no que vem da mídia, Ou seja, já está vendida a imagem de um ditador sanguinário, Pois bem, eu tenho aqui, gente, eu sugiro que vocês procurem lá no nosso playlist, lá dentro, o nome do playlist é A Matrix é Real, porque tem vários assuntos relacionados lá. Então ali tem uma entrevista que até é do canal do Rubens. Cara, o canal do Rubens eu acho muito bom. Eu acho que esse Rubens, nossa, há muito tempo atrás ele tá colocando várias coisas no ar, coisas importantíssimas. Ele é um grande denunciante, assim, dessas podridões que vem acontecendo. Só que uma coisa que eu não gosto é que eu acho que ele deveria equilibrar o canal dele com a informação do negativo que está acontecendo, mas também a possibilidade positiva, que é o lado da gente se defender disso tudo. E ele coloca num tom meio desesperador, como quem diz, cara, o troço está funilando, eles estão comandando, não tem um ponto de correr, nós vamos se ferrar. Eu não acredito nisso. Eu acredito em toda parte que... de acordo com todos os estudos e pesquisas que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos aqui, realmente ele não está falando bobagem. Muita coisa que ele fala aí está realmente acontecendo, E ele está fazendo um grande trabalho expondo muita coisa aí, Uma das reportagens mais legais que eu achei dele, assim, que foi que quando eu comecei a dar crédito para ele, foi quando ele mostrou a questão da cantareira, que lá em São Paulo estavam falando da crise hídrica, que estava acabando a água e aquele desespero todo, não sei o quê. E esse Rubens vai com uma câmera, uma filmadora, vai lá nas partes superiores desse sistema cantareira, onde tinham as lagoas cheias d'água lá, milhões de litros d'água lá, e ele dizia, por que eles não mostram aqui? Eu estou mostrando aqui para vocês, mostrava a placa de rua com endereço, Tal. Ele dizia, olha, eu estou mostrando, venham aqui, constatem com seus próprios olhos. Por que a mídia não está falando disso aqui? Estão mostrando as lagoas secas lá embaixo e não estão mostrando aqui. Cara, eu não sei se foi coincidência ou não, mas assim, passou aquela reportagem dele ali, essa denúncia que ele fez, não se ouviu mais falar em crise hídrica em São Paulo. E aí? Tu entende? Eu digo, e assim, ele não foi dizer, vão lá ver, ele foi lá, filmou, mostrou as placas com o endereço das ruas onde ele estava, para localizar e dizendo, e convidou as pessoas, venham aqui e vejam com seus próprios olhos. Entendeu? Que eu acho que é esse tipo de atitude que a gente tem que ter. Quando é possível. Então é só esse Rubens para completar, Então eu acho que ele deveria colocar também, pesquisar também a parte, digamos assim, que a gente tem a capacidade de sair desse rolo todo. E por isso eu quero deixar um agradecimento, agora eu fui esquecer o nome do cara, devia ter anotado ali, mas um cara que assistiu os nossos vídeos sobre os arcontes, ele mandou um outro link
é castelhano, agora não vou saber direito de onde é. O cara não fala só do arcontado, dos arcontes. Ele é uma coisa muito mais complexa, muito mais abrangente. E o que eu mais gosto não é que ele só fica apontando que sim, nós somos vítimas de um arcontado que, né, que se descortina agora. Mas ele coloca também como a gente se defende disso. Né? E ali, assistindo aos vídeos dele, eu gostei muito porque é totalmente condizente com a nossa questão de manter o padrão vibratório, de não cair no golpe dessa que faz a gente, né, ficar seguro naquele padrão baixo vibratório, que é a violência, o medo, né, toda essa confusão acontece ao nosso redor. E aí ele coloca o poder que a nossa alma tem de dissolver esses seres negativos. Ele coloca lá também como a gente consegue quebrar o contrato que a gente fez, caso os que estão descobrindo agora que foram enganados pelos arcontes, né? Enfim, e é bem interessante, cara. Então gratidão a essas pérolas que as pessoas mandam de volta pra nós, porque daí a gente consegue ter uma coisa mais embasada cientificamente. Eles dizem lá da onde provém os estudos, de tudo do cara que é um especialista nessa questão do arcontes, que a gente sabe que são informações milenares que vem aí, né, que a gente começa a discutir agora. Acho que até coisa de 2, 3 anos atrás ninguém sabia o que era o termo arconte. Hoje, nossa, tá bombando na internet. Então isso é positivo, né? Porque daí a gente vai tomando consciência das coisas que estão por aí, que até pouco tempo atrás ninguém sabia lhufas, né? Mas, gente, então voltando do arcontado, aliás, que tudo que eu vou falar hoje que tem a ver. Por que tem a ver? Porque tem a ver com esse plano do arcontado, com essa coisa que eles chamam de nova ordem mundial, teoria da conspiração, que eu digo pseudo-teoria, não é teoria, é conspiração de fato. E para aqueles que ainda não entenderam o modus operandi, ou melhor, um dos modos, que são várias frentes, né? Atacam a economia, atacam a questão da alimentação, ou seja, eles tentam infligir sofrimento em todas as áreas, né? Na questão paz, na questão entendimento entre os povos, aquela questão do dividir para conquistar, Sun Tzu, Arte da Guerra, né? Que já vem lá desde da Torre de Babel, que nós já falamos como é que começou isso aí. Cara, o pessoal, esse modus operandi, que também envolve o fake flag, que é o false flag, né? O ataque de falsa bandeira. Então vamos agora fazer para quem não conseguiu entender ainda como é que funciona esse modus operandi, como é que os caras fazem, né? Eu quero expor para vocês agora um fake flag embrionário. Não, ou seja, o fake flag acabou de acontecer. Ele foi confirmado sexta-feira passada, sexta-feira 13. Olha que ironia. Ok? E explodiu hoje, né? Na internet já tinha algumas coisas, mas hoje veio na imprensa aberta. Eu tive conhecimento disso que eu vou falar agora, que envolve a Farc, né? Envolve as Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia. Então, assim, Forças Alternativas, alguma coisa assim, Revolucionárias da Colômbia, enfim, todo mundo conhece a Farc lá, né? Então não precisa entrar nesse detalhe aí. O que eu ouvi hoje de manhã, né, na notícia, assistindo ali o Globo News Internacional ali, onde ele dá uma noticiazinha ali, o Lins, né, que é o âncora, antes de fechar o programa, dizendo: pois é, foi confirmado que 2 repórteres foram assassinados pela Farc. E ele: mas que notícia triste, né? Depois que a gente soube aí do acordo de paz que a Farc fez com as Farc, né, que seria um plural, as Forças Revolucionárias da Colômbia. Ele diz: pô, que tristeza, né? Depois desse acordo de paz entre as Farc e o governo da Colômbia, que as Farc depuseram as armas. Eu disse: não, mas para aí, tem coisa errada. Aí eu fui correndo pra internet e fui tentar averiguar um pouco mais. Porque aquilo, na hora que eu ouvi aquilo, me cheirou a fake flag. Me cheirou a fake flag na hora. E por que quando eu vejo esse tipo de notícia, eu sinto o cheiro do falso ataque? Né? Por causa que a gente já estudou muito o modus operandi. Então, gente, eu quero reforçar de novo, para quem quiser entender melhor essa matéria que está sendo exposta agora, nesse momento, seria bem interessante, gente, eu já falei isso, vou falar de novo. Tem uma série de entrevistas, não precisa te assistir pelo meu canal. Entendeu? Não estou falando isso para divulgar o meu canal, estou falando isso porque eu quero que vocês entendam a informação. Então, se vocês, por acaso, não quiserem assistir as entrevistas aqui do nosso canal, assistam essa mesma entrevista diretamente no canal do Project Camelot. Já falei bastante aqui do Project Camelot também, né? Que é o Bill Riley e a Carrie Cassidy, que faz aquela série de reportagens com ex-militares e coisa e tal. Dentro de um desses programas, são vários, né, interessantíssimo, recomendo,
num desses programas do Project Camelot, está lá a entrevista com Aaron McCollum. Aqui no meu canal, se vocês quiserem, né, já estão assistindo aqui, então fica mais fácil fazer o link, talvez vocês acharem. Está dividido lá em 6 episódios, tá? Eu coloquei o título de Portais Interdimensionais. Ex-soldado americano denuncia. Então lá vocês vão ver o Aaron McCollum, tenho falado bastante dele, e qual que é a importância desse depoimento específico do Aaron McCollum. Por causa que ele foi um soldado que ele saiu do serviço, ele era o comandante de operações, assim, né? Ele tinha um certo grau, embora ele é bastante jovem lá, né? Ele tinha uma posição de comando dentro do grupo que ele atuava. E ele fez um desses fake flags e não concordou com isso. E foi isso que causou a dissidência, a baixa dele. Ele saiu, né? Parece que saíram com ele. Ele foi questionado, não deveria ter questionado. Então eu não quero entrar no mérito da questão. Eu quero que vocês tenham paciência. Deve ser, entre esses 6 episódios, deve dar quase umas 2 horas, 2 horas e meia. Parece ser meio cansativo, principalmente para quem está chegando e não viu, não está sabendo nada sobre isso. Então ele vai falar de um monte de nomes lá que ninguém viu, então pode parecer uma coisa meio chata. Ele vai falar do cara que serviu com o pai dele, se eu não me engano é o Dave Corso, né? Ele vai falar também do Duncan O'Fanian, tenho dificuldade com esse nome aí, mas é Duncan O'Fanian, que é outro desses soldados psíquicos, né, que se rebelam. Né? Por que a maioria dos soldados que estão delatando são os soldados psíquicos? Aí é uma crença minha, é uma ótica minha, e eu acredito que muitos que são espiritualistas, né, vão concordar com isso também. Eu acredito, sinceramente, que na inteligência divina, né, na supremacia intelectual divina do verdadeiro Deus, onipotente, onipresente, onisciente, né? Ele não colocaria talentos, ele não colocaria dons em seres humanos que fossem para ser usado para coisa errada. Então eu acho que por isso que a maioria desses soldados que os americanos pegaram lá desde a infância, porque pegaram por linhagem, por causa que são por isso que eles pegam os pais, os filhos, o avô serviu, o pai serviu, o filho serviu. Por quê? Por causa da linhagem, porque eles são psíquicos. Além do soldado que é muito bom em atirar, em correr, em brigar e não sei o que, né? Tem a questão psíquica. Eles preferem o soldado que consegue ter a visualização remota. Os soldados que conseguem enxergar as outras dimensões. Como é que tu vai lutar contra esse tipo de soldado? Só que aí é onde entra a minha questão, que eu vejo da sabedoria divina. Esses soldados, né? Então eles querem usar esse super talento deles, né? Que colocam eles acima de qualquer soldado normal. Convenhamos, é óbvio e evidente. E só que quando eles percebem que eles estão sendo usados para fazer a coisa errada, por causa que esse tipo de consciência, aí é onde eu acho que entra a inteligência divina, não consegue encontrar compatibilidade entre esses seus, digamos, dons, né? Poderes é demais, né? Porque todos nós temos e alguns de nós está apenas adormecido. É só essa questão. Jesus já falava isso, né? Então eu acho que eles têm um sentido espiritual mais evolutivo. Se eles vieram com essa carga genética de DNA mais evoluída, é porque eles conquistaram já os padrões necessários para atingir tal posição, tal situação. É uma maneira de eu ver a coisa. Posso estar enganado? Posso, mas né, de acordo com tudo que eu tenho estudado. Então esses caras são os dissidentes, são esses que o governo americano, quando quer usar para as coisas sujas, vis, né, vilãs, criminosas, esses soldados não compactuam com isso. Entendeu? E começam a se tornar dissidentes. E eles viram a grande pedra no sapato do exército americano. Do exército, eu digo dos controladores, né? Porque tem muito cara que tá recebendo o salário dele, de coisa e tal, e não sabem nada do que acontece lá em cima. Eles são pagos para fazer o que eles são pagos para fazer e dão uma bola. Eles não têm que questionar. E os que questionam é o que começam a vir e denunciar. Então nós temos, dentro desses soldados psíquicos, já aqui no meu canal tem depoimento de vários deles, gente. Tem lá o Sargento Clifford, que eu não entendo o Sargento Clifford. É um cara que ele conta um caso que ele ajuda o ET a fugir do cativeiro. Então tá lá um dos programas que eu tenho. Aí sargento militar americano ajuda na fuga de um ET. E ele conta toda a história. Deve ter lá 30 visualizações. As coisas mais legais assim que eu acho, o pessoal não se interessa, mas cara, aí não é comigo, né? Aí é questão pessoal de cada um. Mas então, todos os depoimentos desses caras se corroboram, não é um cara só falando. Então desses soldados psíquicos que a gente aqui no Brasil a gente pode dizer médiums,
Imagina as pessoas usando médiums para ser soldados, é mais ou menos isso que acontece lá. Então nós temos, a fila longa, alguns dos mais famosos, o Bob Jean, próprio Sargento Clifford, o Duncan O'Farian, o próprio Aaron McCollum, são níveis diferentes, né? O Bob Jean era espírito, o Clifford parece também. O Aaron McCollum não sei se não chega tanto, mas eles têm algumas, né? Eles têm algumas habilidades de visualização remota, algumas coisas assim, enfim, né? São soldados psíquicos. Por que é importante assistir os depoimentos do Aaron McCollum? Porque ali ele conta, lá do caso do Iêmen, no canal de Suez, ele conta como é feito o fake flag, entendeu? E o que aconteceu com ele quando ele questionou o fake flag que foi feito. Então aquilo ali é um ponto de partida para vocês entenderem agora onde nós vamos chegar aqui agora, ok? Então vão lá, assistam, pode assiste esse vídeo até o fim, depois vai lá e assiste aquilo que vocês vão começar a fazer os links e vão entender o que eu estou colocando aqui para vocês. E a coisa tá na cara, a coisa tá escancarada, não tem mais como não perceber isso, gente. Então vamos lá. A coisa comigo hoje de manhã, eu tenho 3 assuntos pendentes para falar com vocês e eu atropelei os 3 assuntos que estão pendentes, que eu tô com as imagens salvas, já tudo, as pesquisas feitas, por causa que esse assunto me soou como mais urgente. Notícia dada hoje de manhã, né, pelo Lins, o âncora lá, que diz, dois repórteres assassinados pelas forças das Farc. Ok, então vamos lá ver isso aqui. O governo boliviano então diz que realmente eles receberam a notícia de que esses 2 cidadãos estavam sequestrados por um grupo de dissidentes das Farc. Agora vai começar os problemas, começam as contradições e as coisas que não batem. E vamos ver onde é que isso aí vai terminar, ok? Aí eu fui lá olhar, né? Assim, tá. Primeira coisa que me chamou a atenção. Ele falou que depois de 12 horas de negociação entre o governo e boliviano, né, e o grupo desse grupo dissidente da Farc, né, veio a notícia de que os caras tinham sido assassinados. Essa notícia veio através de uma foto pela televisão, uma televisão da região. Tá na notícia aqui, ó, pessoal. Não vou estar desmiuçando tudo para vocês. Eu gostaria que cada um de vocês fosse atrás da informação para esmiuçar também, para entender, né, como que eu tive essa visão sobre essa questão toda. Então vamos lá. Daí então, primeira coisa que me chamou a atenção é, se o governo das Farc estava negociando, se os dissidentes das Farc em poder dos sequestrados estavam negociando diretamente com o governo, por que a notícia do abate deles veio pela imprensa, veio pela televisão? Por que a imprensa estava envolvida nisso e tem um papel maior do que a própria negociação com o governo? Como é que o governo ficou sabendo pela imprensa? Aí o governo diz, eles não tinham interesse em devolver os caras, eles já tinham matado os caras e estavam só ganhando tempo. Né? Eles não tinham interesse em devolver os caras são e salvo. Então isso é o próprio presidente boliviano que está falando. Então a gente vai adiante. E aí comecei a dizer, aí tem, né? E aí a gente pergunta, mas quem que não quer a paz lá? Ok, aí a reportagem diz que esse grupo de dissidentes da Farc é o que não concorda com o acordo de paz, e daí começou essa confusão toda. Então nós temos uma denúncia pelo pessoal da Farc, né, esses que estão agora negociando a paz, não, melhor, negociaram a paz em troca de parece que são 10 cadeiras de comando dentro do governo lá para que eles possam opinar, né, que eles tenham voz no movimento todo. Então, gente, vamos começar a fazer um apanhado sobre essa situação toda. Nós temos aqui a Farc. A Farc, ela começou, são 5 décadas, são 50 anos de luta lá revolucionária. E até que chegaram a um ponto agora, né, que eles, há pouco tempo atrás, aqui que eles cansaram disso tudo e perceberam, depois de passar tanto tempo guerreando, que isso não levou a nada para eles, não levou a nada, né, e eles perceberam que o diálogo realmente é o melhor caminho. O entendimento, em vez da imposição da força, é o melhor caminho, ok? Aí eu pergunto para vocês, 50 anos de combate, existe um acordo de paz, existe uma devolução de armas, uma deposição de armas pelo lado da Farc. Então eu pergunto, da onde esse grupo resistente, esse grupo de dissidentes da Farc está tirando forças para continuar o movimento deles? Quais são os argumentos deles que não interessam a paz?
Por que eles não estão concordando com isso se deram 10 cadeiras para eles lá, para que eles possam ter os integrantes deles lá dentro do governo colombiano para negociar? Por que não interessa a eles? E aí a coisa vai ficando cada vez mais cabeluda, gente, né? Por causa que tu tem 36 ex-soldados assassinados, eles são ex-soldados, né? Eles não são mais do negócio da Farc lá, eles eram ex-soldados e eles estão sendo assassinados. Ou seja, aqueles que começaram a concordar com o movimento de paz estão sendo estrategicamente assassinados, ok? E daí então o pessoal da Farc está pedindo para que agora virou partido político, não é mais uma força revolucionária, né? Eles estão pedindo para o governo segurança, garantia de segurança, né? E agora vamos ver onde esse troço fica realmente ruim, né? O advogado desse grupo da Farc, né? Ele denuncia que um outro grupo no qual ele chama grupo criminoso sem denominá-lo, ele não fala que é ISIS, ele não fala, né? E ele diz que é um grupo que seriam dissidentes da Farc. Só que, de novo, 50 anos de revolução, a Farc depõe as armas, ou seja, eles entregam as armas, os outros caras estão lutando com o que? Esse pequeno grupo. E aí vem aonde a coisa fica mais cabeluda. O advogado desse grupo, ele denuncia, pasmem, que esse grupo, que ele não denomina, estaria oferecendo $1 milhão pela cabeça de cada um dos 9 líderes do movimento da Farc. Então, como que um grupo, depois de 50 anos de combate, que se entrega porque vê que não deu em nada, que resolve ir pelo caminho da paz e da negociação, do entendimento, e aí vem um pequeno grupo dissidente disso aí, e esse pequeno grupo dissidente tem a bala na agulha, vamos dizer assim, né? Tem $9 milhões para oferecer de recompensa para o assassinato dos líderes que estão promovendo a paz, da Farc estão promovendo a paz. $9 milhões por um resíduo de um grupo que combateu por 50 anos. De onde é que vem esses $9 milhões para pagar $1 milhão para cada um dos 9 líderes que ainda estão vivos? Eram mais, mas já mataram 36, né? Do pessoal lá. E aí, gente, como é que fica isso? Agora vamos juntar isso aqui tudo, né? Ou seja, tem um grupo onde dinheiro não é problema, que está financiando essa volta da violência, o que interessa para eles. Então, aí a gente fala em teoria da conspiração, né? Pseudo-teoria, conspiração de fato. Como é que é o modus operandi, né, do fake flag? Então já mostramos para vocês como é que eles usaram os artifícios para invadir o Iraque. Botaram lá o senhor Colin Powell, né, mostrando o tubinho de antraz lá, já fiz essa reportagem para vocês ali, e o mundo inteiro achou que realmente tinha as armas químicas lá. Jogaram os americanos jogaram as bombas lá no Iraque por cima da resolução da ONU. A ONU ali não apitou porra nenhuma, ou seja, né, tá ali fazendo o quê? E aí os americanos, e repito a pergunta que eu fiz no último programa que eu gravei, aí os americanos ficaram 10 anos dentro do território iraquiano, né, fez aquela bagunça toda, o Iraque ainda está virado um chapéu velho, uma terra de ninguém lá. Foi constatado, foi provado que era uma mentira a questão do antraz lá, né? Aonde está a ONU agora para punir os Estados Unidos da invasão ao Iraque? Passou, tá tudo destruído, morreram, coisa e tal. A indústria armamentista ganhou $milhões. Até tem aquela questão das próprias empreiteiras americanas, né? Que estão de olho já quando começar a reconstrução, que eu acho que não vai, do jeito que está caminhando o troço ali, não vai ter reconstrução nenhuma naquele lugar lá. Mas é outra coisa, não quero ser pessimista, a onda é outra, senão eu vou estar aqui fazendo que nem o Rubens, né? Que eu gosto dele, mas o negócio é a gente ver a questão ruim que está acontecendo, sempre com o propósito de como a gente se defende de tudo isso. Não é para se desesperar, né? É aquela coisa, é nós ter a noção da doença para simplesmente remediá-la. Não é medo, não é desespero, que aí nós vamos estar jogando a favor do ar contado. Então vamos lá no caminho oposto, ok, gente?